Mas nós vamos continuar esse culto celebrando ao Senhor. E nós vamos continuar nesse mês de novembro, na série de mensagens que nós estamos trabalhando, que é Igreja Relevante. Nós somos igreja do Senhor, e como igreja do Senhor precisamos ter um papel onde nós vivemos, onde nós moramos, onde nós trabalhamos, na cidade onde o Senhor nos colocou. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre trabalho e prosperidade. O que ser uma igreja relevante tem a ver com aquilo que eu faço, o que ser uma igreja relevante tem a ver com aquilo que eu posso produzir e com ser próspero no Senhor. E aqui eu queria de novo reforçar, né? Volta e meia quando a gente fala desse tema, eu gosto de reforçar isso. A gente muitas vezes tem medo de falar de prosperidade, por conta de uma teologia distorcida de prosperidade que é ensinado por aí. Uma teologia que diz que quanto mais eu dou para o Senhor, mais Ele me dá. E Ele me dá em dobro. E Ele me dá 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, 1000 vezes, eu não sei quantas vezes. Mas isso é um olhar distorcido da palavra do Senhor. Não é assim que as coisas funcionam. É verdade que o Senhor tem prazer em nos abençoar. É verdade. E Ele não quer nenhum dos seus filhos passando necessidade. Ele quer os seus filhos, sim, prósperos. Mas isso é algo que precisa partir de um coração que reconhece primeiro Ele, e primeiro quem Ele é. Nós vamos usar um texto que está lá em Jeremias 29, não vamos ler já esse texto. E a gente vai usar esse texto como base, um texto bastante conhecido. Um texto que fala que aquele povo estava exilado na Babilônia, e estava lá sofrendo, passando algumas necessidades, e eles estavam lá cheios de falsos profetas, falando coisas que não eram vindas do Senhor, e o Senhor levanta o profeta Jeremias para falar com eles. E a gente pode olhar para o nosso tempo hoje, talvez entender, porque nós somos peregrinos aqui nessa terra. Talvez esse tempo que nós passamos aqui, até Jesus voltar, até nós irmos para o nosso lar celestial, para a nossa terra celestial, né? Para a nossa casa celestial, a gente pode perceber que, talvez fazer esse paralelo de que nós também vivemos meio que como exilados nessa terra, até que a gente possa voltar para o Senhor. A gente vive essa expectativa do céu, a gente vive essa expectativa da terra prometida, mas enquanto nós vivemos aqui, nós temos um compromisso e nós temos uma responsabilidade dada por Deus para nós. Muitas vezes a gente olha o trabalho, e a gente já comentou sobre isso, culto de quarta-feira, o nosso roteiro de pequeno grupo falou um pouquinho dessa relação do trabalho, mas a gente olha da perspectiva bíblica e às vezes a gente entende errado. Entende que o trabalho, ele veio como uma punição de Deus, e não é verdade. O trabalho é um chamado digno do Senhor, faz com que a gente possa desenvolver identidade, integridade, faz parte do plano de Deus para nós. Deus instituiu o trabalho muito antes da queda. Se você olhar Gênesis 2,15, o Senhor colocou Adão e Eva ali, e Ele disse, olha, vocês precisam agora cuidar do jardim e cultivar o jardim. Gênesis 2, verso 15. Só lá no capítulo 3 que vai falar do relato da queda. E às vezes a gente lê Gênesis, né? Os capítulos são tão curtos, aquele começo ali, e você acha assim, que Deus instituiu isso, colocou lá Adão e Eva para cuidar da terra, para cultivar a terra, e no dia seguinte ele já encontrou e já pecou. Isso certamente durou muito tempo. Adão teve muito trabalho, gente, porque ele tinha que cuidar do jardim. Alguém tem jardim em casa aqui? É difícil cortar grama, né? Nessa época agora, então você corta hoje, daqui 2 dias a grama já cresceu de novo. Chuva, calor, sol. Eu lembro uma vez do irmão Paulo tem uma chácara. Pode falar de você, irmão Paulo? Uma vez o irmão Paulo falou para mim assim, pastor, é tanta grama lá em casa, tanto espaço, que eu começo a cortar num canto, quando eu chego lá no final, o primeiro que eu cortei já está grande de novo. Já tem que começar, é um trabalho que não acaba. Eu fico pensando, Adão no jardim, não foi fácil. E ele não tinha cortador de grama elétrico, não, nem a gasolina, né? Mas ele tinha que cuidar do jardim, ele tinha que cultivar aquele jardim. Gente, ele teve que dar nome para os bichos tudo. Demorou muito tempo para isso acontecer. Então o trabalho, na verdade, foi instituído por Deus como bênção. Algo para dar uma identidade, algo para dar uma integridade, para dar dignidade para o homem. E nós temos que compreender isso.
E aí você pode usar como uma referência maior nossa, quando a gente olha para a palavra de Deus, quem que é a nossa maior referência de vida? Não é o próprio Jesus? E às vezes a gente também olha para Jesus e só pensa no Jesus no início do seu ministério. Depois de 30 e poucos anos de idade. E o antes? Você acha que Jesus não fez nada até ele começar o ministério dele? Ele só foi para o monte orar e ficou orando todo dia. Se você ler Marcos 6, verso 3, vai aparecer aí para você. Quando Jesus está lá e ele vai para a terra dele, lembra que ele fala assim, puxa, ele não pôde fazer milagre lá porque o pessoal não reconheceu ele, não valorizou ele, ou não percebeu isso porque ele era daquela terra. Versículo 3 de Marcos, capítulo 6, diz assim, o povo dizendo, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Como que Jesus é reconhecido ali? Como o carpinteiro. Tem esse versículo aí, não tem? Eu não coloquei no PowerPoint? Tem? Aí, é esse aí mesmo. Esse aí. Jesus foi reconhecido como carpinteiro. Ele não foi conhecido como filho do carpinteiro, porque ele trabalhou, ele desenvolveu a sua profissão, que ele herdou do seu pai, que ele aprendeu com o seu pai. Trabalho, então, tem a ver com Jesus. Jesus também trabalhou. E o trabalho precisa ser visto desta forma. Você lembra quando Jesus está lá, no ministério dele agora já, e ele cura um paralítico, que estava lá junto ao tanque de Betesda? E aquele era um paralítico de nascença e estava lá, e Jesus cura. E que dia que Jesus curou? Era um sábado. Aí Jesus cura aquele paralítico e fala, agora pega a tua cama e vai embora, você está curado. E aí os religiosos, né, os super religiosos daquela época, olham para ele, opa, por que você está carregando aí, não pode trabalhar sábado? E eles começam a questionar Jesus. E olha o que Jesus diz para eles lá em João 5,17, diz assim, disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Nós precisamos compreender que o trabalho é parte do plano de Deus para nós. E é o trabalho que vai fazer com que a gente prospere. Mas é interessante, a exemplo desse último texto que lemos, desse último exemplo que citamos ali de Jesus, quando cura aquele paralítico, aqueles que não gostam de trabalhar, são os que mais se incomodam com os que trabalham. Aqueles que não gostam de trabalhar, são os que mais se incomodam com aqueles que estão fazendo algo. Porque eles têm muito tempo para fazer, tem muito tempo para ficar à toa, para ficar prestando atenção no que deu certo e no que deu errado. Quando você tem alguém envolvido trabalhando, a pessoa não tem tempo para ficar olhando o que os outros estão fazendo, porque ele está trabalhando, envolvido. Eu e você precisamos nos envolver no trabalho que Deus nos colocou a desenvolver. Seja o nosso trabalho secular, seja o nosso trabalho no reino de Deus, para o reino de Deus. O seu trabalho e a sua prosperidade, talvez ele pode até despertar a inveja das pessoas ao redor. Mas você precisa continuar firme. Jesus não desistiu do trabalho dele, porque ele era criticado. Jesus não desistiu da missão dele, porque ele era criticado. Ele tinha uma direção clara de Deus sobre o que ele precisava desenvolver no seu trabalho. Você tem uma visão clara de Deus para desenvolver a sua vida e o seu trabalho? Você tem uma visão clara de Deus, que Ele te colocou onde você está, fazendo o que você está fazendo, porque Ele tem um plano para a sua vida exatamente ali, no papel que você desempenha, na profissão que você desempenha. Nós falamos, nós somos peregrinos aqui nessa terra, mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos uma missão a realizar e muito trabalho a realizar, pois Deus tem esse trabalho, o nosso trabalho glorifica ao Pai. Você pode ler em Mateus 5, verso 16, quando nós estudamos recentemente no Sermão do Monte, inclusive, esse é o trecho onde Jesus fala que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo.
Sal da terra e luz do mundo. E como que nós vamos fazer essa diferença no mundo? Sendo igual a todo mundo? Como que você vai se destacar diante daquilo que você faz? Você é sal da terra e luz do mundo, não é só porque você sai por aí com a Bíblia debaixo do braço, pregando ou falando em nome de Jesus. Você é sal da terra e luz do mundo porque justamente você se dedica naquilo que você faz. E olha o que Jesus diz no versículo 16 de Mateus 5. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam o quê? As suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Então o nosso trabalho, aquilo que nós desenvolvemos, produz glória para o nome de Deus, porque as pessoas vão enxergar que nós somos filhos de Deus, e você vai poder testemunhar disso, naquilo que você faz. Se você faz o seu trabalho de qualquer jeito ou mal feito, você vai glorificar a Deus? Vai produzir glória? Você vai estar sendo sal e luz? Você vai estar sendo simplesmente mais um, no meio da multidão, ou levado pela onda daquilo que todo mundo está fazendo assim. Ninguém se dedica tanto, pastor, no meu trabalho é assim, dedicando ou não dedicando, a gente ganha o salário do mesmo jeito. Para que eu vou fazer melhor? Você vai fazer melhor porque você está glorificando a Deus e levando as pessoas a glorificarem a Deus com o seu trabalho. Por isso que nós precisamos olhar para o trabalho com muita responsabilidade. E eu vou citar de novo, não só o nosso trabalho secular, regular, como o nosso trabalho para o reino de Deus. Nós não somos duas pessoas, ou não trabalhamos de maneira diferente. A gente já falou que a gente não pode fazer essa dicotomia daquilo que é profano e daquilo que é sagrado. Da mesma maneira que eu tenho que me empenhar no que eu faço aqui, para a obra de Deus, eu também tenho que me empenhar no meu trabalho, porque aqui também é obra de Deus e plano de Deus para a minha vida. A minha vida é um todo, é um completo diante do Senhor. Eu não faço coisas para mim mesmo e depois coisas para o Senhor. Tudo o que eu faço é para o Senhor. É o texto que nós lemos no nosso roteiro de célula, Colossenses 3. E tudo o que fizerem, façam como para o Senhor e não para os homens. E esse não para os homens inclui você. Não faça para você, faça para o Senhor. E Ele vai ser glorificado. E aí nós vamos entender de maneira correta essa questão de trabalho, de prosperidade, que glorifica o nome de Deus. Vamos ler então o nosso texto aí de Jeremias. Jeremias capítulo 29, do verso 4 até o verso 14. Vai aparecer aí para você também. Acompanhe comigo aí essa leitura. Como eu falei, o povo estava exilado na Babilônia. E aí o Senhor levanta o profeta Jeremias para dar uma mensagem àquele povo. E o povo estava reclamando, o povo estava desmotivado, o povo estava sem razão para fazer as coisas, porque estava sofrendo. Então, o Senhor deu uma palavra muito especial para aquele povo, prometendo sim trazê-los de volta, mas eles tinham um trabalho a cumprir, antes de trazer de volta. Antes da gente ler, eu fico imaginando o seguinte: imagina se um povo desmotivado, sem compromisso com o trabalho, volta. O que ia acontecer lá? Iam continuar desmotivados, sem compromisso. Porque iam chegar lá e está tudo destruído, tinha que reconstruir tudo. O que Deus desperta neles primeiro é um entendimento de que eles precisavam ser compromissados com o projeto e o plano de Deus, com aquilo que eles tinham que fazer. E olha o que diz o versículo 4 de Jeremias 29 até o versículo 14. O texto da palavra de Deus diz assim para nós: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia,
eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. E agora nós pedimos mais uma vez que o teu Santo Espírito possa ministrar com muita liberdade aos nossos corações, confirmando e nos dando a direção. Mais do que entendimento, nós queremos assumir um compromisso de mudança de vida e de prática para honrar e glorificar o teu nome. E assim nós oramos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Uma coisa que nós precisamos compreender, ou algumas lições que nós podemos tirar desse texto, para que a gente possa compreender o porquê Deus nos quer aqui, nos colocou onde nós estamos, para realizar algo importante. E a primeira lição é a nossa atitude frente ao trabalho. Nós precisamos ter uma atitude frente àquilo que o Senhor colocou para nós. E olha o que ele diz ali, ó: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Essa orientação do Senhor não é assim, ó, faça hoje e pare amanhã. É uma ação contínua. Veja, o povo estava ali e eles nem casa tinham. Moravam talvez de qualquer jeito, em cabanas, em tendas, porque eles queriam voltar para casa. E agora a orientação do Senhor é: construa uma casa. O que isso quer dizer? A gente tem um ditado popular que diz que quem casa quer casa, não é verdade? Porque a casa, ela dá uma sensação de proteção, a casa dá uma sensação de cuidado, de conforto. Puxa, se Deus estava prometendo levar eles de volta, para que construir casa? Vamos viver de qualquer jeito mesmo, daqui a pouco a gente vai ter que ir embora, não é assim? Mas a palavra do Senhor é: construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Isso também não é de uma coisa para outra, de uma hora para outra. Porque para você plantar algo e comer do fruto, leva um tempo. Ou seja, nós precisamos olhar para essa direção do Senhor e talvez nos questionar: qual tem sido a minha e a sua atitude frente ao trabalho que o Senhor colocou você para realizar? Você está disposto a plantar algo, a construir algo que talvez vai levar tempo para que aquilo possa se consolidar? Ou você quer que a bênção seja assim, de hoje para amanhã? Você começa no seu trabalho hoje, amanhã você já quer aumento. Aí eu não quero mais trabalhar 8, quero trabalhar só 6, mas quero ganhar a mesma coisa. Qual é a sua atitude frente ao trabalho que o Senhor tem colocado sobre você? Quando a gente compreende que Deus tem um propósito claro para nós, nós entendemos que esse propósito tem um processo a ser seguido, tem passos a serem dados. E eu preciso compreender e depositar minha expectativa no Senhor, entendendo que o Senhor é esse que tem planos para mim, e eu vou começar a desenvolver isso. Talvez no seu trabalho, que você vai ter que desenvolver agora, é estudar mais, é se preparar mais, é buscar mais conhecimento para desenvolver aquele trabalho, para você poder crescer naquele trabalho, para você poder desenvolver aquele trabalho. Interessante que tem uma historinha, eu não sei se Débora chegou a ouvir, eu não contei essa história para vocês ainda, se contei, já faz tempo eu esqueci. Mas Débora e Natanael, eu conheci eles lá no Lar Batista Esperança, muitos anos antes da gente vir para cá.
Eu estava trabalhando lá junto com o pastor Natanael, ou melhor, Nataniel, aqui é o Natanael, lá é o Nataniel. E o pastor Nataniel, ele gosta muito de historinha. E ele sempre conta, para todo mundo que é lá naquele lar, ele contava essa historinha, para todo mundo que trabalhava lá. A historinha, eu não sei se eu vou saber contar igual ele, mas quando eu ouvi aquilo, eu fiquei pensando, falei, puxa, faz sentido. Apesar da gente no começo ficar meio assim, né, mais uma historinha para a gente. Mas olha que interessante essa história. Tinha uma empresa, tinha um senhor que trabalhava numa empresa, eu vou inventar nomes fictícios aqui, tá bom? Esse senhor que trabalhava era o João trabalhava nessa empresa, e o João já trabalhava nessa empresa há quase 15 anos, e ele era muito dedicado àquilo que ele fazia, ele cumpria todas as suas funções, e aí surge que o Marcos também entra na empresa, e ele, depois de um tempo, né, começa a se destacar. E o Marcos faz pouco mais de 6 meses que está naquela empresa, e o João, que já está quase 15 anos. E aí, ao longo do tempo, surge uma nova oportunidade, de uma promoção, de assumir um cargo de liderança. E é claro que o João, né, bateu no pé e falou, agora é minha vez. Afinal de contas, eu sou o mais velho aqui, o mais experiente, olha, eu já tenho quase 15 anos, o Marcos está aqui faz pouco tempo. E aí, para surpresa do João, quem foi escolhido para assumir o papel foi o Marcos. E ele ficou muito frustrado. E ele ficou muito triste. Até que ele tomou coragem e foi lá falar com o patrão, com o dono da empresa. E entrou na sala do dono da empresa, que esse não tem nome, é só o dono da empresa mesmo. E o João entrou na sala do dono da empresa e disse assim, olha, eu estou muito chateado. Eu queria entender por que essa vaga e essa oportunidade foi dada para o Marcos, não foi dada para mim. Afinal de contas, eu tenho quase 15 anos de empresa, conheço tudo dessa empresa, sei todos os detalhes. Aí o dono da empresa olhou para ele e falou assim, João, antes de eu te responder, eu preciso fazer um pedido para você. Aí o João, que sempre foi muito solícito, falou, tudo bem, pode pedir. Eu estou pensando em, no almoço de hoje, oferecer fruta, como sobremesa para os funcionários. E eu, quando estava vindo, vi que na esquina aqui parou um caminhão que está vendendo justamente frutas. Você não vai lá e pergunta para mim quanto é que está o quilo da laranja? De repente a gente vai servir laranja hoje. Aí o João, claro, isso é muito fácil. Aí o João foi lá, perguntou, dali a pouquinho ele voltou, bateu na sala do patrão, falou, patrão, é o seguinte, ó, a laranja está R$5 o quilo. É isso, João? Obrigado, João. Agora faz o seguinte, senta aí um pouquinho, espera um pouquinho aqui. Aí chamou o Marcos. E falou assim, Marcos, vem cá. Eu estou querendo servir fruta de sobremesa no almoço de hoje para os clientes, para os funcionários. E eu vi que ali na esquina tem um caminhão de frutas. Você pode ir lá ver para mim? Claro, o Marcos falou, claro. E o João ficou assim, olhando estranho, fez o mesmo pedido. E o Marcos foi lá. Daqui a pouquinho o Marcos volta. Patrão, é o seguinte, o preço da laranja é R$5 o quilo. Só que eles também têm banana, tem maçã e tem pêssego. E eu já falei para o rapaz lá que o senhor está querendo oferecer aqui para pro sobremesa do almoço. E eu sei que a gente tem tantos funcionários. E eu já deixei ele meio de sobreaviso, que eu ia trazer a informação para o senhor, que se o senhor decidisse, eu só vou dar uma ligadinha para ele já vai entregar aqui para nós a fruta que o senhor escolher, na quantidade que escolher, porque qualquer uma delas tem a quantidade que a gente precisa. Aí o patrão falou assim, tá bom, Marcos, obrigado, pode voltar para a sua sala. Aí olhou para o João e falou assim, João, o que você me perguntou mesmo? Qual era a sua dúvida? O João falou assim, não, eu não tenho mais dúvida nenhuma. Você entende a diferença? Você entende a diferença do que é fazer o melhor e ter a atitude correta frente ao que Deus colocou para nós? A palavra de Deus diz que quando a gente faz só o que a gente tem que fazer, a gente é servo e inútil. É a palavra de Deus que diz isso. Eu e você precisamos olhar para nossas situações de trabalho e irmos além, porque justamente nós somos aqueles que precisam ser sal e luz
Nós somos aqueles que precisam glorificar o Senhor. Por isso que nós temos que construir casas, nós temos que plantar jardins, plantar pomares, a gente tem que comer dos frutos, a gente tem que olhar com isso, nesse processo de fazer o nosso melhor e ir além. Buscar conhecimento, buscar entendimento, para fazer com que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Por isso o Senhor orienta esse grupo de pessoas que estavam ali exiladas, dizendo: olha, para de reclamar, o que vocês precisam fazer é trabalhar. Se vocês começarem a trabalhar, vocês vão começar a ver a prosperidade da cidade, e vocês vão prosperar junto com elas. Olhe para as pessoas para quem vocês estão servindo, e ofereçam o seu melhor. Muitas vezes a gente quer prosperar, mas a gente não quer trabalhar. Muitas vezes a gente quer ser reconhecido, mas a gente não quer passar pelo processo do esforço do aprendizado. A gente só quer a bênção, mas o processo de construir isso a gente não quer. Quando a gente lê Colossenses 3, o texto que nós lemos nos nossos pequenos grupos, quando Paulo fala para aqueles escravos: olha, vocês agora precisam servir ao Senhor, e servir o Senhor de vocês, muito melhor do que vocês serviam antes. Porque vocês agora de fato não servem a esses senhores que são os patrões e os donos de vocês. Vocês estão servindo ao Senhor Jesus. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E muitas vezes a gente não entende que Jesus é mais do que o nosso Salvador, Ele é nosso Senhor. E Ele precisa guiar as nossas vidas, e Ele está falando para você: olha, faça o seu melhor. Tem até uma canção que a gente canta, né? Faça o melhor para Deus, não é? E nós temos feito de fato o melhor, nós temos encarado isso, e às vezes nós olhamos para isso só do ponto de vista espiritual, e não é assim. Deus quer o seu melhor onde Ele colocou você para fazer, para trabalhar. E aí você vai conseguir compreender qual é o plano do Senhor para a sua vida. Quando a gente entende isso, a gente também começa a compreender uma outra lição que esse texto traz para a gente, que é que o nosso trabalho, ele transborda na vida de outros. E o versículo 7 diz assim: busquem a prosperidade da cidade para a qual os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Busquem a prosperidade e orem ao Senhor em favor dela. O nosso trabalho precisa refletir em bênção para o outro. Eu sou abençoado, mas os outros também são abençoados. E esse é plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. O problema é que a gente cai no perigo do egoísmo, do egocentrismo. Eu vou fazer o que é meu papel e o problema do outro. Eu vou fazer aquilo que vai me beneficiar, e cada um que tome conta do seu nariz. Não é minha responsabilidade. E o que o Senhor está mostrando para a gente aqui é: faça o seu trabalho pensando na prosperidade do outro. Faça o seu trabalho pensando na prosperidade do seu patrão. Ah, não, meu patrão não. Meu patrão já tem muito dinheiro. Ele anda de carro importado, viaja todo mês para a Europa. Para que eu vou me esforçar? Ele não precisa de dinheiro, eu que estou precisando. E às vezes a gente tem esse olhar, e esse olhar que não tem nada a ver com aquilo que Jesus ensinou, não tem nada a ver com o olhar correto para o trabalho e para a responsabilidade que eu tenho diante daquele que é o meu empregador, ou daquelas pessoas que estão perto de mim. A prosperidade dele vai me beneficiar. Então o meu trabalho vai produzir mais recurso, vai produzir mais prosperidade. Se eu quiser prosperar, eu preciso trabalhar assim. Eu preciso ser o Marcos e não o João da história. Eu preciso ir além. Eu preciso oferecer mais para o Senhor. Eu preciso oferecer mais do meu tempo. Você não vai ser aquele cara que, se você entra às 8, você vai chegar no trabalho 1 para as 8. Não. Você vai chegar 15 para as 8. Porque você vai se preparar, a hora que for 8 horas, você já está extremamente pronto para o seu trabalho.
Você não vai chegar 8 horas, bater o ponto, aí que você vai lá para o vestiário, trocar de roupa, aí passa para tomar um cafezinho, aí depois você vai, aí 8h30 você começa a trabalhar. Isso não é fazer o melhor, isso não é buscar o bem do outro. Eu preciso ter compromisso com aquilo que o Senhor coloca sobre as minhas mãos, porque é a Cristo Jesus que eu estou servindo, e é porque através do meu trabalho, do meu comportamento, eu estou levando as pessoas a glorificarem ao Pai que está nos céus. Esse é o movimento que eu e você precisamos ter e compreender. Precisamos buscar a prosperidade de onde nós estamos, e mais, orar por ela, orar por eles, orar por aqueles que empregam você, orar por aquelas pessoas que trabalham junto com você, interceder ao Senhor por eles, para que o Senhor os proteja, para que eles também possam desenvolver melhor o seu trabalho, e mesmo aqueles que estão acima de você, mesmo aqueles que são coordenadores, supervisores sobre você, que ninguém gosta de prestar conta, né? Mas o nosso papel é nos submeter a isso e orar por essas pessoas, porque o nosso trabalho precisa ser reconhecido como alguém que trabalha e faz além daquilo que é esperado, para que você possa testemunhar de quem é o Senhor. E o nosso trabalho precisa produzir bênção para a vida de outras pessoas. O pastor Gabriel falou um pouquinho disso aqui, porque quando você, no ofertório, né? Porque quando você pode produzir mais e você prospera naquilo que você está fazendo, você tem recursos para também abençoar outros. Efésios 4:28, esse texto não vai aparecer para vocês. Paulo está orientando aquela igreja e diz assim: olha, o que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Eu preciso então compreender esse versículo, ele é muito interessante, porque eu preciso fazer algo que seja útil com as mãos, que seja algo reconhecidamente bom, e além do mais, se é para eu ter o recurso para repartir, eu preciso ser organizado naquilo que eu faço. Eu preciso organizar a minha vida, os meus recursos, não para olhar só para mim. E aí de novo a gente vai bater nessa tecla desse egocentrismo, desse egoísmo. Não. O que o Senhor tem para você e o plano dele para você é que você prospere sim, para que você dê o seu melhor sim, para que você chegue no horário, acorde mais cedo, faça o seu melhor para você poder ter esses recursos, para você ser abençoado, ser até promovido. Não para o seu deleite pessoal, mas para que você possa oferecer isso para o Senhor, falando assim: Senhor, tá bom, quem o Senhor quer que eu ajude com isso? É claro que você vai usufruir, é claro que você vai ser beneficiado disso, mas o ponto não é para você simplesmente. Deus usa você para abençoar quem está perto de você, por isso nós devemos buscar a prosperidade da cidade e orar em favor dela. Nós queremos ser uma igreja relevante, é isso que nós estamos falando. Você tem orado por essa cidade? Você ora pelos governantes dessa cidade? Você ora pelas empresas que atuam nessa cidade? Você ora pelos trabalhadores dessa cidade? E esse é o meu e o seu papel. Se queremos ser uma igreja relevante, nós temos que nos colocar à disposição do Senhor para fazer o que for necessário, para que este lugar seja um lugar de bênção, de paz, de prosperidade, para que todas as pessoas possam ser beneficiadas, para que o seu trabalho possa abençoar muitas outras pessoas. É isso que Deus espera de nós, e é isso que Deus tem como plano para nós. A última lição que nós vamos aprender é que o trabalho, ele é plano de Deus, nós já reforçamos isso. E os versículos que são muito conhecidos desse texto, que é do 11 para frente, vai dizer assim, o versículo 11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Por que o povo estava exilado? Porque eles desobedeceram a Deus, e aí a justiça de Deus foi realizada, e aí eles foram levados. Se você lembra da história, os assírios levaram, os babilônios levaram.
E o povo se espalhou. E Deus está dizendo, olha, isso aconteceu não é para prejudicar vocês, mas é para ensinar uma lição para vocês. Porque de fato o que eu tenho para vocês é planos de bem, planos de prosperidade, planos de fazê-los crescer e de aprender com aquele erro de vocês. Talvez você esteja passando uma situação e um momento onde você está meio perdido no seu trabalho, onde você está tendo dificuldades de desenvolver o seu trabalho. A palavra de Deus para você é: eu conheço o plano que eu tenho para você. Isso que está acontecendo, abra seus olhos. Veja se você não está escolhendo um caminho errado. Você tem que prosperar, eu quero que você prospere, por isso eu quero que você trabalhe com afinco. Reconheça que você está fazendo errado, reconheça que você está se dedicando pouco, reconheça que você está sendo omisso em muitas situações do que você está fazendo. Eu quero fazer você prosperar, mas pense no que você está fazendo. Eu quero que você tenha um futuro, mas olhe para as suas atitudes. Se você for viver pelas suas atitudes, elas vão levar você para onde? A maneira como você lida com o seu trabalho, como você lida com os seus recursos, como você organiza as suas finanças, vão levar você para onde? O trabalho é plano de Deus para nós, para nos dar um futuro próspero. Mas Deus não vai fazer isso com quem cruza os braços. E a palavra de Deus algumas vezes é dura com a gente. Se você ler Provérbios, você vai ler algumas vezes. E um provérbio duro é aquele que diz assim, ó, vai ter com a formiga, ó, o preguiçoso. Não é? Ah, o preguiçoso levanta para o trabalho e fala, não, eu vou virar de lado, vou dormir só mais 10 minutinhos. A palavra de Deus fala sobre isso. Como que você vai ter um futuro próspero se a sua atitude é essa? Como você vai ter um futuro próspero se você não organiza a sua vida para descansar corretamente e a hora que você tem que levantar, você levantar com disposição para você fazer o seu trabalho? Como que você vai ser próspero? Então você tem que dobrar seu joelho todo dia e pedir para acertar os 6 números da Mega Sena. Aí você vai ter que fazer. Agora, eu acho que você não vai ter sucesso, porque não é assim que o Senhor faz, porque não é assim que Ele age, porque Ele escolheu nos dar o privilégio de trabalhar, para que a gente possa conquistar. Interessante que esse movimento de buscar o trabalho, de buscar essa prosperidade e de entender que o plano de Deus é esse, onde eu tenho que me esforçar, ele faz com que eu me sinta bem, ele faz com que eu me sinta realizado. Nós falamos um pouquinho disso na quarta-feira, não é verdade? Quando você conquista algo, fruto do seu trabalho, você dá muito mais valor. Você gosta de receber presentes, é verdade. Ah, mas quando você compra, adquire algo, que é fruto do seu esforço, do seu suor, aquilo tem um valor diferente para você. Você tem até receio de compartilhar, porque tem um valor para você. E é isso que Deus quer, que eu e você compreendamos, dentro do plano dEle, do propósito dEle. O trabalho tem que ter um valor para você. E esse resultado, esse movimento, essa compreensão, essa atitude, faz com que eu comece também a olhar e reconhecer isso e tentar buscar a Deus. Porque o texto diz, a sequência desse texto, versículo 12, diz assim, então vocês clamarão a mim. Olha esse então aí, como resultado do que vem antes. E olha o que vem antes, vou ler de novo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a mim e eu os ouvirei. Quando eu reconheço isso, entendo o plano de Deus, eu começo a buscar mais a Deus. Eu não vou mais trabalhar por minha conta própria, eu não vou só trabalhar pelo meu esforço próprio, achando que sou eu que sou bom, achando que sou eu que sei, eu que consegui desenvolver. Eu vou buscar a Deus e clamar a Deus e assim, Deus me ajuda no meu trabalho hoje.
Deus, me ajuda a desenvolver o meu melhor hoje. Deus, é mais um dia e eu quero glorificar o teu nome. Deus, é mais um dia e eu quero produzir para que aquela empresa, que o meu trabalho seja próspero e aquela empresa prospere, para que eu possa mostrar para aquelas pessoas que é o Senhor que está à frente. Você lembra da história de José? Quando José se esforçava e se esforçou, lembra da casa de Potifar? A casa dele ficou extremamente abençoada porque ele estava lá. O Egito foi extremamente abençoado com o trabalho. Eu falei Josué, né? José, eu falei José? Será porque veio Josué na minha cabeça agora no meio da história? Mas José. O Egito foi abençoado, porque José estava lá e ele fazia o melhor dele para Deus, ele era fiel a Deus. E é isso que nós devemos fazer. E José buscava a Deus, e assim nós temos que também clamar ao Senhor, orar ao Senhor, o que ele está dizendo, e aí eu vou ouvir vocês, porque a atitude do seu coração está certa. Você não está olhando só para você, você não quer só o seu bem-estar, você quer o bem e o futuro daqueles que estão perto de você, e o seu coração está no lugar certo. Quando a gente reconhece o plano de Deus, a gente também reconhece que tem que buscar mais a Deus e em Deus o que nós precisamos para prosperar e para desenvolver o nosso trabalho. E foi gostoso porque, como esse texto já estava na minha mente, hoje de manhã a gente compartilhou isso lá na escola bíblica. E o Senhor diz assim: e vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Isso é tão precioso, gente. Eu não sei como é que isso bate no seu coração. E o exemplo que eu dei, que eu gosto dessa ilustração, é daquele pai que está brincando de esconde-esconde com o seu filho. Eu falei hoje cedo, né? Sabe aquele pai que brinca de esconde-esconde com aquele garotinho pequenininho? E aí é a vez do pai se esconder para o garotinho contar até 10, para depois sair procurando o pai. E o pai vai então, se esconde atrás da cortina da sala, mas ele deixa propositalmente o pezinho dele para fora da cortina. E a criança começa a procurar e olha e fala assim: achei o papai. Porque aquele pai sabe que se ele se esconder, de fato aquela criança não vai encontrar ele. Mas como um pai que ama e que quer o bem e a prosperidade do seu filho, diz assim: eu vou me deixar ser encontrado por você, meu filho. E é isso que Deus faz conosco. Nós vamos procurar, buscar Ele de todo o coração, e Ele vai deixar o pezinho dele para fora, dizendo assim: olha, eu estou aqui, vem aqui que eu estou aqui, para poder te receber. E você vai, assim como aquela criança que se alegra e fala assim: achei! Você vai dizer assim: eu achei o Senhor, e eu achei o propósito da minha vida, e eu vou trabalhar, e eu vou produzir, e eu vou prosperar para a honra e glória do nome dEle. E eu vou trabalhar, e eu vou produzir para ser bênção na vida das pessoas ao meu redor. E eu vou trabalhar, eu vou produzir, porque eu sou sal e eu sou luz, e eu preciso transmitir isso para todas as pessoas perto de mim. E o Senhor vai ter prazer em te abençoar. E o Senhor vai ter prazer em te dar um futuro, em te fazer prosperar. Porque você entendeu que o seu coração está no lugar certo. Porque você entendeu que é Ele que tem os melhores planos para você. Se você tem dúvidas daquilo que você está fazendo, busque a Deus. Se você tem dúvidas das escolhas que você precisa fazer na sua vida pessoal, profissional, busque a Deus e Ele vai se deixar ser encontrado. E você vai poder entender o plano dEle para a sua vida. Quero convidar você a baixar sua cabeça, a fechar seus olhos. E eu tenho uma perguntinha para fazer para você, que você tem encontrado Deus? Ou você está procurando e não está achando? Quando você procurar de todo o coração e com o coração no lugar certo, você vai encontrar. E talvez você não esteja encontrando Deus, porque você não está compreendendo e oferecendo o que você faz a Ele. O seu trabalho não está sendo oferecido a Ele. Talvez não esteja sendo agradável a Ele. Você está com uma postura que olha só para você, que olha só para o seu bem,
que olha só para o resultado, que vai para os seus desejos pessoais. Eu e você precisamos ter uma compreensão correta da importância do trabalho para cada um de nós. Você já entendeu a importância do trabalho na sua vida? O quanto ele vai te trazer identidade, o quanto ele vai consolidar a sua dignidade, o seu propósito de vida, porque é plano de Deus para você. Ou você tem levantado todos os dias para ir trabalhar, achando que é um fardo que você tem que carregar, achando que é um peso. E talvez vá murmurando e dizendo assim: que pena que não tem nada melhor para fazer. Eu queria, em nome de Jesus, falar para você largar isso, jogar isso fora, essa reação, esse sentimento fora. E a partir de hoje, a partir de amanhã, a hora que você levantar, você dizer: Senhor, eu não vou mais reclamar, não vou mais murmurar. Eu vou para o meu trabalho com o coração alegre, porque eu sei que o Senhor me quer ali. Mas, Senhor, eu quero entender o propósito do Senhor para a minha vida, o plano do Senhor para a minha vida. Eu quero colocar o meu coração no lugar certo. Eu quero compreender o propósito do Senhor, onde o Senhor me colocou para fazer o que eu estou fazendo. E mais, Senhor, eu quero compreender que a bênção que o Senhor tem derramado sobre mim não é só para mim, é para transbordar e para abençoar outros. Eu não quero mais simplesmente usufruir do resultado disso, mas eu quero que o Senhor comece a colocar no meu coração o desejo de abençoar outras pessoas, outras famílias, abençoar a minha empresa, abençoar as pessoas que estão perto de mim, com a atitude correta, com o caminhar correto. Deus, eu quero que o meu trabalho seja um motivo, um meio para que eu possa de fato buscar o Senhor de todo o meu coração. Que o meu trabalho seja mais uma oportunidade que eu tenha para me voltar ao Senhor e buscar o Senhor e saber que o Senhor vai se deixar ser encontrado, para que a vontade, o plano do Senhor se cumpra na minha vida. É assim que eu quero viver, conhecendo o trabalho, reconhecendo o trabalho como bênção, entendendo que quando eu faço o meu melhor, o Senhor tem prazer em prosperar o meu trabalho, o Senhor tem prazer em fazer prosperar as minhas ações, as minhas atitudes, porque toda honra e toda glória vai ser dada ao Senhor naquilo que eu fizer. Não vai ter mais reconhecimento meramente humano, vai ter reconhecimento da manifestação do poder do Senhor e dos planos do Senhor para a minha vida. E talvez quando as pessoas perguntarem, Deus, eu vou dizer: olha, não tem muita coisa de mim aqui, o que tem é um Deus que me guia, um Deus que me motiva, um Deus a quem eu procuro honrar todos os dias, e eu faço o que eu faço e dou o meu melhor, porque eu estou honrando ao meu Deus, eu estou oferecendo para Ele tudo o que eu faço, o meu trabalho, a minha vida, o meu tempo, as minhas habilidades, os desafios de aprender coisas novas, é tudo por Ele, é tudo para Ele, porque é Ele que conhece os planos para mim, os planos dele são maiores. Ele não tem nenhuma vontade de me causar dano, mas os planos dele são de me fazer prosperar e de olhar para o futuro com o olhar dele, não mais meu. Um futuro que glorifica Ele, não traz reconhecimento para mim, mas um futuro onde o nome dele vai ser honrado e eu vou poder testemunhar daquilo que ele fez e fará na minha vida. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui, sendo desafiados, Deus, a olhar para o seu trabalho, a olhar para o seu compromisso diário e dedicar isso tudo ao Senhor. Reconhecer que isso é bênção do Senhor. Deus, e que
aqueles que aqui estão, que ainda não têm compreendido isso, possam nessa noite ser tocados pelo Teu Santo Espírito, possam ser despertados para essa atitude, não uma atitude de quem reclama, mas uma atitude de quem está disposto a construir, a fazer, a plantar, a passar pelo processo. E a gente sabe que construir algo não é de hoje para amanhã. Ah, Deus, que a gente possa entender os primeiros passos nessa construção que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, para que a gente possa vislumbrar um futuro, talvez não tão próximo, mas que a cada novo dia seja um passo adiante, um passo a mais, nesses planos de prosperidade, de futuro que o Senhor tem para nós. Porque nós sabemos e reconhecemos que os nossos planos são tão frustrantes para nós mesmos, mas os planos do Senhor são perfeitos para nós. E nós esperamos, Deus, no Senhor, e no Senhor apenas. Porque o que nós queremos é fazer como para o Senhor, e não mais para nós mesmos ou para as pessoas. O que nós queremos, Deus, é poder prosperar para abençoar as pessoas ao nosso redor. O que nós queremos, nos comprometemos, é de todos os dias orarmos e agradecermos ao Senhor pelo nosso trabalho, orar pela prosperidade do lugar onde nós trabalhamos, das pessoas para as quais nós trabalhamos, olhar para essa cidade que o Senhor nos colocou e clamar por ela, clamar pelos líderes dela, clamar para que todos aqui tenham esperança de um futuro, para que todos aqui tenham um trabalho digno, para que todos aqui também possam prosperar. Porque a prosperidade deste lugar também vai ser bênção do Senhor para as nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, e que nós possamos testemunhar do Senhor em tudo que nós fizermos. E assim nós oramos, Pai, certos de que o Senhor está trabalhando nos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito possa de fato nos convencer daquilo que precisamos ser moldados e transformados. E que a nossa atitude não seja a atitude de quem ouve e simplesmente deixa passar, mas daqueles que ouvem e colocam em prática a Tua palavra, assim como nós aprendemos lá em Tiago, que não sermos meros ouvintes, mas praticantes dos ensinamentos do Senhor. E assim nós também pedimos a Tua bênção e fazemos em nome de Jesus.